Quais são os tipos de funções? Tem várias. Vou colocar algumas aqui só para vocês entenderem mais ou menos. Existe a função constante, que é aquela função que não tem x. E aqui eu vou tentar focar nas funções de x, tá? Que é f(x) igual a y. Tem a função linear, que é o foco da aula de hoje. E a função linear tem vários nomes. Tem função grau 1. Tem função de primeiro grau. Também chamada de função afim. E tem outros nomes que eu não vou nem pôr aqui, tá? Mas é muito comum. Pô, aparece lá função afim e muita gente pensa, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Então cuidado com os sinônimos, tá bom? Para você passar em cálculo de primeira, tem que tomar cuidado com os detalhes. Função quadrática, que é a famosa função de segundo grau. Tem a função modular, que você fala a função está dentro de um módulo. Função exponencial, quando o x está no expoente. Função logarítmica, quando você tem um x dentro de um log. Tem funções trigonométricas, tem função vetorial, função matricial, tem vários tipos de funções. Aqui eu estou colocando algumas, as mais clássicas. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você entender as propriedades de cada tipo de função. Mas não tem como eu falar sobre todas as funções numa live só. Se você quiser que eu aprofunde em alguma outra função dessas que eu citei aqui, põe aqui nos comentários, porque nesse canal tem live todo dia. Então, se você coloca aqui nos comentários, não, queria que você fizesse uma live sobre função modular. Coloque aí que provavelmente vai ser o tema das próximas lives. Tá bom? Então, para você passar em cálculo de primeira, não esqueça disso. Tenta já chegar na matéria de cálculo conhecendo as principais funções que existem. E normalmente a gente estuda isso, né, no ensino médio. Lá, antes do cálculo, algumas faculdades têm a matéria de pré-cálculo. E o principal tópico dessa matéria é o estudo de funções. Beleza. Por que eu estou passando essa matéria? De estudo de sinal, da função de primeiro grau. Porque toda função de primeiro grau, ela é uma reta. Tá bom? O gráfico dela é uma reta. E é uma reta inclinada, né? Pode ser crescente ou decrescente. Eu vou explicar isso com mais detalhes daqui a pouco. Então, a equação da reta tangente é uma das principais aplicações de derivadas. A primeiro estudo limite, depois vai para derivadas. Em derivadas, com certeza, eu diria que, sei lá, 99% dos professores das faculdades cobram a equação da reta tangente nas derivadas. E se você não sabe função de primeiro grau, isso fica impossível, tá? É uma questão muito comum em provas. Tem prova de pré-cálculo, prova de derivadas também. Uma outra aplicação, estudo de crescimento de concavidade. Porque a gente tem que derivar e depois estudar o sinal da função. Aí você deriva de novo e estuda o sinal da função. Então, estudo de sinal das funções tem várias aplicações. Coloquei aqui 2 exemplos, que é o estudo de crescimento e o estudo de concavidade. Então, para você passar em cálculo de primeira, estudo de sinal é um tópico extremamente importante. Ok? Tem várias técnicas para você calcular isso. Nessa live a gente vai aprofundar em funções do primeiro grau, mas sempre tente pesquisar técnicas não convencionais para resolver. Porque tem várias técnicas, hoje em dia tem várias técnicas de estudo de sinal que são mais rápidas e mais simples do que aquelas técnicas convencionais. Quais são as maiores dificuldades do aluno? Nossa, eu estou cansado de receber essa frase aqui. Ó. Não entenda a aula do professor. Por quê? Porque o professor explica rápido demais. Porque é muito complexo. O professor escreve um negócio no quadro e eu não entendo nada. Por que isso acontece, gente? Porque o professor na faculdade, ele tem um prazo. Né? Ele tem lá 1h30, 2 horas para passar o conteúdo. Tem um limite ali. Ele não pode ficar revisando tudo, passando a matéria com a maior calma possível. Né? Então tem esse problema. Tem um tempo, tem um prazo para ele passar a aula. E a matéria de cálculo é muito grande, é muita coisa para passar num curto período de tempo. Então, muito professor passa a matéria rápido.
Se você perdeu lá 5 minutos, perdeu muito. E como a matéria é acumulativa, se você perde um pedaço da aula, você não entende a próxima e vira uma bola de neve, né? Então, faltar uma aula de cálculo é suicídio. Se você matar uma aula de cálculo da faculdade, você provavelmente nunca mais vai recuperar. Entendeu? Porque na próxima aula, ele não vai revisar tudo. Ele já vai assumir que você já entendeu tudo da aula passada e vai continuar a matéria. A matéria é 100% acumulativa. Outra coisa, o professor ele tem que assumir que você já sabe matemática básica, você já sabe o pré-cálculo, você já sabe que f de x é igual a y. Então ele já assume que o aluno sabe várias coisas. Senão não tem como dar aula, né? E um outro problema também é que não é uma aula particular. Você tem ali 30, 50 alunos numa sala. Então, você tem um aluno que tem mais dificuldade, o professor não consegue dar atenção sobre ele.